Como eu falei no vídeo anterior, na sequência anterior, tudo que eu vou compartilhar com vocês parte de uma base autobiográfica. Eu realmente vou compartilhar com vocês as ações que eu tomei para resolver problemas que eu tive, problemas do ponto de vista de perspectiva, problemas do ponto de vista mental e, de fato, problemas do ponto de vista de planejamento e de execução, que são os 3 pontos importantes para nós construirmos um ambiente adequado para se mensurar resultado. A gente fica muito preso ao resultado, a gente fica muito preso a uma certa gratificação instantânea, ou seja, qualquer coisa que a gente faz tem que dar o resultado que a gente quer, e não é muito bem assim que funciona. Vou destrinchar dentro do curso diversos fatores científicos, como eu falei, neurocientíficos que organizam isso, como por exemplo a lei da difusão da inovação. Toda vez que a gente lança alguma coisa nova no mercado, a gente comunica algo novo, a gente espera esse resultado instantâneo, a gente espera essa gratificação instantânea, e ela não acontece porque não é a grande maioria que entende essa mensagem, e a gente precisa comunicar essa mensagem para um público específico que vai levar essa mensagem para a grande maioria, E é por isso que eu falo tanto de liderança, porque a partir do momento que eu desejo comunicar alguma coisa para alguém, eu preciso comunicar num nível que essas pessoas se tornem os líderes que irão carregar essa bandeira, que irão carregar essa mensagem. E a comunicação nem sempre... A comunicação que nós fazemos não é feita na direção dessas pessoas, e é exatamente por isso que existe essa frustração, porque parece que a gente não consegue quebrar essa barreira que existe e que permite que outras pessoas possam fazer parte disso que nós estamos construindo, que possam de fato consumir o nosso serviço, enfim, uma série de questões. Mas como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar na perspectiva, no mental, de fato na maneira como você enxerga, as coisas que ocorrem na sua vida, como as circunstâncias, como que você encara isso e como que você lida com isso. Você fica preocupado com a opinião dos outros? Você fica preocupado se as pessoas vão aceitar aquilo que você, a maneira como você se comunica? Você consegue ser autêntico em falar realmente o que você acredita? Falar e fazer as coisas que você acredita? Você consegue ter esse nível de autenticidade na sua comunicação? Ou você fala uma coisa e age de outra forma? A gente deixa essas mensagens subliminares, as pessoas percebem isso, e é importante que a gente fique extremamente conectado com nós mesmos, para que essa perspectiva ela seja clara do que exatamente é o mundo que a gente deseja viver, do que exatamente é o serviço que a gente deseja entregar, lá no final de todo esse processo, e que pessoas são essas que vão se aproximar de nós, e como que nós desejamos manter um relacionamento com essas pessoas. Então tudo começa aqui a partir da perspectiva. Depois da perspectiva e do mental, nós vamos falar a respeito do plano. Do plano de ação. A organização que nós vamos criar para fazer com que essa perspectiva se torne real. Lembra que eu falei sair do intangível para o tangível? A gente inicia naquele ambiente da visão, naquilo que a gente realmente deseja conquistar, ou se tornar material, por mais filosófico que seja, por mais distante que seja, cria um plano para que isso aconteça. E executa esse plano. Então, o programa, por que eu quero compartilhar com vocês sem querer vender para vocês o licenciamento? Porque nós vendemos serviço. Eu creio que todos os profissionais que estejam aqui, sejam eles do fitness ou não, você vende serviço. E serviço é relacionamento. Produto é relacionamento também. Serviço mais ainda. Então, a execução ela é importante que aconteça no nível mais orgânico possível.
E um dos erros que eu cometi nessa questão da execução foi exatamente terceirizar a execução e deixar que as agências cuidassem disso. A agência pode até cuidar disso para você, desde que você produza o conteúdo. Né? E é muito comum a gente terceirizar, produz aí para mim. Não vai dar certo, não vai colar. A produção de conteúdo tem que partir de nós. Então a ideia de todo esse programa que eu quero apresentar para você é falar que você tem que assumir essa responsabilidade. Você vai ter que produzir o conteúdo. Então se você tem que produzir o conteúdo, sim, você consegue. Se você não tiver recurso, você consegue seguir sozinho. Você consegue fazer as coisas sem precisar de muito suporte. Tá? A ideia do licenciamento é mostrar que você pode ter ajuda sem precisar despejar um caminhão de dinheiro. É isso que eu quero trazer, essa acessibilidade, esse suporte para que você tenha a condição de fazer com que o seu posicionamento ele seja cada vez mais de destaque, pela maneira como você vai alinhar e pela maneira como as engrenagens do mundo digital podem te auxiliar a fazer com que esse posicionamento realmente ganhe esse destaque, ok? Mas o mais importante de tudo é isso, porque se você for nebuloso na sua perspectiva, isso afeta no seu plano e afeta na execução. E aí você vai vender algo nebuloso. Algo nebuloso, para quem tem dificuldade de enxergar, de entender, e o público leigo tem, não tem penetração, não tem impacto, não diminui a distância entre você, entre nós e essas possíveis pessoas que irão consumir, que poderiam consumir, ou que sentem que nós temos condição de solucionar os problemas que elas possuem. Então é importante organizar isso tudo para chegarmos nesse nível aqui da mensuração. A gente vai mensurar ao invés de ver resultado. Não, vamos mensurar como que o processo aconteceu. Né? Lembrando, e essa é a minha ideia, nós estamos de fato vivendo uma visão, nós estamos vivendo um propósito. Quem vive um propósito não vê fim da linha, não vê resultado, vê a mensuração do que está sendo construído. Na medida que a gente entende essa perspectiva e olha para o que a gente está fazendo apenas como uma métrica do impacto que nós estamos gerando, independente do tamanho do que você quer construir, se a gente olhar para isso como realmente uma mensuração daquilo que a gente vê como ideal, a gente não para. A gente passa dia sim e dia também em busca de alcançar esse ideal intangível. E essa é a proposta, fazer com que você realmente tenha a condição de viver a sua construção num nível de satisfação muito maior. Porque o seu foco vai deixar de ser você e os seus resultados, e o seu foco vai passar a ser, de fato, o impacto que você traz para a vida dos outros. A maneira como você tem condição de tornar a vida de outras pessoas ainda melhor. Né? Ser a sua própria fonte de bondade, que é o que eu falo que é a minha missão. E é exatamente por isso que eu estou aqui abrindo essa caixa para fazer com que você tenha a condição de tirar proveito daquilo que eu chamo de visão e daquilo que eu chamo de propósito. Né? Permitir que a minha mensagem possa ser absorvida por outras pessoas e que essas pessoas façam com que essa mensagem se propague através dos serviços, através da conduta, das ações, que eu espero que você ponha em prática, né, a partir do momento que você absorver todo esse ensinamento ou essa ideia, essa filosofia de vida.